Olha, tem muita gente que me procura e eu tenho notado há bastante tempo que tem muita gente que quer ter burnout. A pessoa, na verdade, tem depressão ou tem uma ansiedade muito alta, às vezes que inclusive gera ataques de pânico. Mas a pessoa não quer ter depressão, ela não quer ter pânico. Na verdade, ninguém quer, né? É uma coisa que não só é ruim em termos de sintomas, de como aquilo interfere no seu dia a dia, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade, mas também a respeito de como a gente é tratado pelas pessoas no nosso dia a dia por conta disso, né? Da quantidade de groselha que a gente ouve de todo mundo, de como é difícil lidar com essas groselhas que a gente ouve, porque a gente já tá fragilizado, já tá confuso, já não sabe direito o que pensar daquilo. É uma coisa realmente muito complicada. E existe também aquela pecha de depressão e de uma pessoa que tem pânico serem consideradas malucas, de serem consideradas fracas, com pouca força de vontade, enfim. As pessoas falam merda. A ignorância em relação a assuntos de saúde mental é ainda, infelizmente, muito grande. E além de tudo, e por causa de tudo isso, são doenças que são vistas como sendo culpa das pessoas. Então você tem depressão porque você é preguiçoso. Você não tem depressão, você tem preguiça. Você tem pânico porque você é maluco. É isso que as pessoas falam. Então fazem com que a gente se sinta culpado por ter algum transtorno de saúde mental que na verdade todo mundo quase tem. E as pessoas que falam isso geralmente também têm. Todo mundo tem ansiedade, gente. Praticamente todo mundo tem ansiedade. É uma questão de nível de ansiedade. Tem gente que tem uma ansiedade que mal interfere no dia a dia e tem gente que tem pânico, que não consegue sair de casa. Mas não é assim que as pessoas entendem. E a gente sabe muito bem disso. E aí o que acontece? As pessoas que têm, muitas pessoas que têm depressão ou ansiedade muito alta, querem ter burnout. O que eu quero dizer com isso? Elas cismam que o que elas têm é burnout, não é depressão, não é ansiedade, é burnout. Me procuram e teimam comigo, assim como eu imagino que devam teimar também se procurarem um terapeuta ou um médico, porque elas já se autodiagnosticaram como tendo burnout, porque acham que isso é melhor do que ter depressão ou ansiedade. Esse problema que elas têm na cabeça delas, se for reconhecido como sendo um burnout, deixa de ser culpa delas. Eu não preciso me culpar porque na verdade eu tenho um burnout. A culpa é do trabalho, a culpa é do meu chefe, a culpa é da empresa, a culpa é da economia, a culpa é do Temer, a culpa é de qualquer um, menos minha. Eu sou vítima deste trabalho que eu tive. As pessoas, isso no ponto de vista de quem cisma que ter burnout é uma coisa melhor do que ter depressão ou ansiedade. As pessoas vão olhar e vão falar, coitada, ela ficou doente de tanto trabalhar. É uma pessoa muito esforçada. É uma pessoa que trabalhava workaholicamente e acabou ficando doente por conta disso. Estamos todos sujeitos a isso, meu Deus, que mundo é este? Que vida vivemos? Só que, meu amigo, isso é um absurdo tão grande. Esse pensamento de que ter burnout é uma coisa que exime você da culpa, de qualquer responsabilidade, que coloca você numa situação de vítima querida e compreendida pelas pessoas, com um tratamento que não é visto como tratamento pra gente maluca. Isso não faz o menor sentido. Tá loucão de pensar isso. Então vamos por partes, esclarecendo cada uma dessas coisas, porque realmente a quantidade de gente que chega até mim querendo ter um burnout é maior do que eu poderia imaginar que pudesse haver. Então, primeiro, existe uma dificuldade muito grande no tratamento do burnout, não só no diagnóstico como no tratamento. Como eu não paro de falar aqui, feito uma vitrola louca arriscada é o disco, não a vitrola, os médicos alopatas, 99% dos médicos alopatas entendem burnout como sendo depressão e te encaminham para um psiquiatra.
Logo, qual é a diferença, olhando este item número 1, entre ter depressão, ansiedade e burnout? Do ponto de vista médico, se o médico não for um ortomolecular, se não for um médico que tem uma pegada mais integrativa, se for um médico alopata tradicional, você vai ser classificado como tendo depressão. Você vai ser encaminhado para um tratamento psiquiátrico para essa sua depressão. As pessoas vão te ver da mesma forma como você tendo depressão. Só isso, para mim, já mostra que ter depressão, ansiedade ou burnout, pelo ponto de vista de ser vítima ou não, de ser louco ou não, tá tudo igual. Mas vamos continuar. O burnout é visto pelas pessoas como uma frescura, como uma preguiça, como um surto emocional, como um ataque de loucura, como um colapso nervoso, como um desequilíbrio da sua cabeça, como uma coisa que você inventou para evitar trabalhar. Então, do ponto de vista de como as pessoas enxergam o que você tem, com toda sinceridade, eu não consigo entender por que o burnout pareceria melhor ou seria mais fácil de lidar em relação à interação que a gente tem com as pessoas. Acho, inclusive, que é um pouquinho pior no sentido das pessoas não saberem o que é o burnout e acharem que é uma forma de você disfarçar que tem depressão ou pânico. Então, além de todo preconceito, falta de informação, enfim, de toda a ignorância que as pessoas têm em relação à depressão e ao pânico e a ansiedade muito alta, o burnout ainda traz essa sensação para elas de que você está tentando disfarçar uma dessas duas coisas com um termo em inglês que ninguém nunca ouviu falar e que faz parecer que você trabalhava demais, as pessoas falam. Ou seja, continua não sendo a vantagem. Terceira coisa, a culpa de ter um burnout não é do trabalho, não é do chefe, do Temer, da economia, do mercado, da empresa em que você trabalha. Basta você olhar em volta e perceber que tem um monte de gente que trabalha no mesmo lugar e provavelmente fazendo a mesma coisa que você, que não está surtando. Por quê? Porque o burnout, na verdade, não é culpa nem da pessoa e nem da empresa. Ele é uma soma de 3 fatores. Também vivo falando isso aqui. Fator 1, uma sobrecarga muito alta. Fator 2, um ambiente muito merda, um ambiente sem comprometimento, sem reconhecimento, em que você não tem autonomia, um ambiente com assédio muitas vezes. E fator 3, uma saúde, uma quantidade de ferramentas mentais que a pessoa tem para lidar com essa sobrecarga muito alta neste ambiente muito merda. Então, tem gente que consegue lidar melhor, tem gente que consegue lidar pior que você. Não é culpa de ninguém, na verdade. Então, por exemplo, eu tive burnout porque eu tinha uma sobrecarga insana num ambiente extremamente assediador, que me tirava completamente a autonomia e que me fazia sentir a pessoa menos valorizada e reconhecida e mais explorada do universo. Era só eu que me sentia assim? Era só a mim que pressionavam dessa forma na empresa? Não. Mas o que eu tenho na minha caixinha de ferramentas mentais para lidar com isso é menor do que algumas pessoas e maior do que outras. Porque outras pessoas tiveram reações muito piores, mas pelas reações serem mais agudas, duraram menos tempo e a consequência foi outra. A pessoa teve um colapso nervoso, por exemplo, mas não chegou a um burnout, porque eu fiquei insistindo. Isso faz parte também de você ter pouca ferramenta mental para entender o que está acontecendo e o que está te fazendo mal. E tem gente que aguentou sem problema e que hoje olha pra mim como se eu fosse uma pessoa muito fraca, porque se comparam à forma que elas têm de lidar com as mesmas coisas. Então, assim, realmente não existe vantagem nenhuma em você ter depressão, ansiedade ou burnout. A vantagem é você não ter nenhuma dessas coisas. Uma vez tendo, a vantagem é você conseguir entender, controlar e superar isso. O que você tem que pensar é o seguinte, qual é a coisa mais importante da sua vida? Não é o seu diagnóstico, é você ser feliz. Como você consegue ser feliz? Quando você consegue entender como você funciona, para que você possa lidar
com as pessoas, com o trabalho, com as coisas, com as dificuldades da sua vida, de uma forma que te traga equilíbrio, que te traga leveza, que te traga tranquilidade, que você consiga ser alegre e feliz apesar de tudo isso, porque dificuldade tem na vida de todo mundo. Tem gente feliz, tem gente deprimida, todos com o mesmo tanto de dificuldade. O ponto de vista é que é diferente. O cara que está deprimido vê as dificuldades da vida dele como intransponíveis. O cara que está feliz vê as dificuldades da vida dele como sendo naturais, como obstáculos a serem superados, como coisas que podem ser desviadas. É uma questão de ponto de vista. Não é culpa de ninguém, também não é culpa sua por ver assim o assado. É como o seu cérebro funciona. É como o seu cérebro funciona, como você foi criado, como você conseguiu perceber as coisas na sua vida, as experiências que você teve, a bagagem que você carrega. Não é culpa de ninguém. E tem outra. A depressão, a ansiedade e o burnout se confundem. É muito difícil o diagnóstico em muitos casos por conta disso. A depressão pode ajudar a gerar estresse, ou ela pode ser consequência desta forma de você ver as coisas gerando estresse para sua vida. Quem tem burnout tem uma ansiedade alta e que vai ficando mais alta à medida que o caminho para o burnout vai se intensificando. Agora, não só não é vantagem ou desvantagem você ter uma coisa ou outra, mas é muito importante que você saiba exatamente o que você tem para que você possa buscar a ajuda mais adequada. Então, assim, eu não sei se eu tenho ansiedade, depressão ou burnout. Não cisma, não resolve que você tem uma coisa ou outra. Você procura um terapeuta, você procura um médico ortomolecular e você fala, eu sinto isso, isso e isso, e eu não sei se é depressão, ansiedade, burnout, eu não sei o que eu tenho. E o profissional, um profissional em que você confie, com quem você se sinta seguro, vai falar, acho que é tal coisa, portanto, o tratamento é tal. São tratamentos diferentes. Se você cisma que tem burnout, porque você acha que vai poder assim, não se sentir culpado porque a culpa vai ser do seu trabalho e do seu chefe, você vai ter um tratamento que não é o que você precisa se o seu caso for, por exemplo, depressão ou ansiedade alta. São tratamentos diferentes, são ajudas diferentes. Então não cisma. Se você cismar porque você acha que é mais vantagem ter burnout do que outras coisas, primeiro nós vimos que você está completamente errado. Segundo, isso vai atrapalhar imensamente na sua vida a partir daqui. Como é que a pessoa procura um tratamento por uma coisa tendo outra e espera ficar boa? E faz parte do burnout ou da depressão ou da ansiedade, ou melhor, do tratamento para essas coisas, a pessoa compreender o que está acontecendo, como ela funciona, para que ela possa lidar com isso de uma outra forma, possa mudar os padrões dela de pensamento, de comportamento e possa lidar com a vida da maneira mais adequada, mais equilibrada e que vai poder fazer ela feliz. Você fica cismando no tratamento errado, isso te adianta em quê? Então, assim, a culpa não é do seu trabalho, não é do seu chefe, não é da sua mãe, não é do seu marido, não é do seu primo, não é das pessoas, não é do mundo em que vivemos e não é sua. Agora, a responsabilidade pelo tratamento, a responsabilidade para fazer um tratamento, para ficar bem, se sentindo bem, com equilíbrio, para ser feliz, é completamente sua, não é do seu trabalho, do seu chefe, da sua mãe, do seu marido, do seu primo, das pessoas à sua volta, do seu médico, é sua. Então, para de cismar. Não tem coisa melhor ou pior para se ter. Precisa se saber o que tem. 2, procura uma ajuda para descobrir exatamente o que você tem e a partir do diagnóstico descobrir qual é o tratamento que você deve fazer para ser feliz, para controlar ou para superar isso que você tenha, tá? Porque a ansiedade e a depressão são controláveis, o burnout você cura. Agora, a pessoa tem burnout e tem ansiedade, percebe? Ela cura o burnout e talvez precise continuar ali na terapia um tratamento relativo a controle de ansiedade. São coisas muito específicas. Não cisma, não tem melhor ou pior. Tem o que você tem, você entende o que você tem e resolve isso na sua vida. E sozinho não rola. Ninguém supera uma depressão, uma ansiedade ou um burnout sozinhos. É preciso ajuda. Procura um terapeuta, procura um médico ortomolecular
e ver qual é o caminho que você precisa fazer. Não chega lá no Google, tenho burnout, como me tratar. Não é assim que funciona a vida. E outra coisa, não fica falando para as pessoas eu tenho burnout porque meu emprego é uma merda, que isso não faz o menor sentido. Isso não vai fazer com que elas compreendam melhor sua situação e parem de pegar no seu pé. As pessoas não vão parar de pegar no seu pé. Faz parte do tratamento de qualquer uma dessas coisas também aprender formas de lidar com essas pessoas e com o que a gente entende do que elas falam, enfim. Então, se você não tem certeza do que está acontecendo com você, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem burnout, procure ajuda. Se você está se tratando, por exemplo, para depressão e desconfia que o que você tem na verdade é burnout, procure ajuda. Ah, mas eu tô me tratando, eu tô indo no psiquiatra. Procura outro, procura um terapeuta. Não é porque você está sendo tratado para aquilo, eu estou sendo tratado para a depressão, portanto, eu não posso fazer nada porque eu estou em tratamento. Não, amigo, procura uma outra ajuda. Se você acha que não é isso que você tem, procura outra ajuda. Ou melhor, fala com a pessoa que está te tratando, eu acho que não é isso que eu tenho, porque eu li sobre burnout. Vê o que a pessoa fala. Ela pode falar, nossa, é mesmo, tinha pensado, mas ela pode falar, não, eu acho que você tem a depressão mesmo, e você decidir procurar um outro profissional. Entendeu? Quando você tá fazendo tratamento, você não tá preso àquela pessoa. Então a dificuldade, na verdade, que eu tô vendo é as pessoas que colocam. Então, eu quero ter burnout porque eu acho isso, já concluí, já resolvi, o tratamento é tal, então quem eu procuro? Não é assim. Procure uma ajuda para saber se é isso mesmo que você tem.